Fabrício nunca esqueceu o dia em que perdeu o pai. Ainda jovem, viu sua vida mudar por causa de uma disputa de terras que saiu do controle. O pai de Angélica, um fazendeiro ambicioso e tomado pela ganância, entrou em guerra com o pai de Fabrício por causa de plantações de café e limites de terra. E o que começou com ameaças terminou em sangue. O pai de Fabrício foi morto de forma cruel, deixando para trás um filho com o coração cheio de ódio e sede de justiça. Mas antes que Fabrício pudesse agir, um homem fez isso por ele. O velho capataz da fazenda, fiel até o fim, decidiu se vingar por conta própria e foi até a propriedade rival. Lá ele tirou a vida do pai de Angélica, sem piedade, sem aviso, como uma resposta ao que havia sido feito. Quando Fabrício descobriu, ficou tomado por uma revolta diferente. Não era alívio, era fúria. Ele não queria uma vingança rápida. Queria que o homem que matou seu pai sofresse. Queria olhar nos olhos dele e fazê-lo pagar. Mas tudo já estava feito. Agora, anos depois, já com 29 anos, Fabrício havia se tornado um barão respeitado, frio e duro, conhecido por não perdoar e não esquecer. Foi então que soube que a antiga fazenda do inimigo estava falida e seria leiloada. Sem hesitar, ele foi até lá, não apenas por interesse nas terras, mas pelo passado que ainda o assombrava. O que ele não esperava era encontrar Angélica ali, sozinha, com apenas 19 anos, vivendo entre as paredes vazias da casa que um dia foi cheia de vida. Quando o capataz viu a jovem, seu olhar endureceu e ele disse sem pensar duas vezes que deveria terminar o serviço, mas Fabrício o impediu na mesma hora, segurando seu braço com força. Chega, já fizeram demais sem minha ordem. Ele olhou para Angélica e, mesmo tentando ignorar, havia algo nela que o desarmava por dentro, mas ele não permitiria que aquilo aparecesse. Arrume suas coisas, você vem comigo. Ela negou, disse que não iria, que preferia morrer ali, mas ele foi firme. Disse que aquela terra agora era dele, que ela não tinha mais ninguém e que ficar ali só significava fome e abandono. Sem escolha, Angélica acabou indo, com o coração cheio de medo e revolta, sem imaginar que aquele homem frio seria, ao mesmo tempo, seu maior tormento e seu maior perigo. A chegada na fazenda de Fabrício foi silenciosa, mas pesada. Angélica desceu da carruagem com o coração apertado, olhando ao redor. Aquele lugar enorme, cheio de vida, mas ao mesmo tempo frio para ela. Nada ali era seu. Nada ali a acolhia. E o pior, tudo pertencia ao homem que ela mais tinha motivos para odiar. Fabrício mal olhou para ela ao descer, apenas deu ordens secas para os empregados e entrou na casa como se ela fosse apenas mais um problema que precisava ser resolvido. Você fica no quarto dos fundos, disse ele sem nem encarar, a voz firme sem espaço para discussão. Angélica sentiu o orgulho ferver, mas engoliu. Ela não tinha escolha. Os primeiros dias foram difíceis. Ela se manteve calada, tentando não cruzar com ele. Ajudava nas tarefas da casa. Mesmo nunca tendo vivido assim, suas mãos, delicadas, começaram a se acostumar com o trabalho, mas o que mais doía não era o esforço. Era a forma como ele a tratava, sempre distante, sempre frio, como se ela carregasse a culpa de tudo. E talvez, no fundo, ele realmente acreditasse nisso. Mas evitar Fabrício era quase impossível. A casa era grande, mas os caminhos sempre acabavam cruzando. E foi em uma dessas vezes que tudo mudou um pouco. Angélica estava na cozinha, tentando acender o fogão, claramente sem jeito, quando sentiu a presença dele atrás dela. Seu corpo travou no mesmo instante. Nem isso você sabe fazer? A voz dele veio baixa, mas carregada de provocação. Ela virou rápido, os olhos cheios de raiva. Não fui criada para isso, ao contrário de certas pessoas que só sabem mandar. O silêncio que veio depois foi pesado.
Ele deu um passo à frente, ficando perto demais, perto o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele, o cheiro dele, e aquilo a desestabilizou mais do que qualquer palavra. "Cuidado com o jeito que fala comigo", disse ele, agora com a voz mais baixa ainda, quase um aviso. Angélica ergueu o queixo, tentando não recuar, mesmo com o coração acelerado. "Ou o quê? Vai mandar me matar também?" A frase saiu antes que ela pudesse segurar, e aquilo acendeu algo nele. O olhar de Fabrício escureceu, ele segurou o braço dela com firmeza, puxando-a um pouco mais para perto, não com brutalidade, mas com intensidade. "Quem matou seu pai não fui eu", disse ele entre os dentes, os rostos tão próximos que bastava um movimento para que seus lábios se tocassem. O ar ficou pesado, carregado de algo que nenhum dos dois queria admitir. Angélica sentiu a respiração dele tão perto que perdeu o fôlego por um segundo. Os olhos dela desceram por um instante para a boca dele e voltaram rápido, assustada consigo mesma. Fabrício percebeu, e isso o afetou mais do que deveria. Ele soltou o braço dela de repente, como se tivesse se queimado, dando um passo para trás, passando a mão no rosto, irritado. "Não me provoque, Angélica", disse seco, virando as costas e saindo da cozinha, deixando ela ali parada com o coração disparado e uma sensação estranha que ela não sabia explicar. Porque pela primeira vez, o ódio não foi a única coisa que ela sentiu. Depois daquele dia na cozinha, Angélica tentou manter ainda mais distância, mas era como se quanto mais ela evitasse, mais o destino colocasse Fabrício no caminho dela. E ele também parecia diferente, mais irritado, mais inquieto, como se algo tivesse saído do controle. E talvez tivesse mesmo. Dias depois, já no fim da tarde, Angélica foi até o curral levar água para um dos empregados, mas acabou ficando sozinha ali por alguns minutos, observando o movimento dos animais, tentando se distrair, quando ouviu passos atrás de si, antes mesmo de se virar. Já sabia que era ele, seu corpo reagia antes da mente. "Está começando a se acostumar?" A voz dele veio firme, mas não tão dura quanto antes. Ela virou devagar, cruzando os braços. "Não tive escolha", respondeu, tentando parecer indiferente. Fabrício se aproximou, parando a poucos passos, os olhos passando por ela com atenção demais, como se estivesse percebendo coisas que não queria notar. "Você não parece alguém que aceita ordens com facilidade", disse ele, quase como uma provocação. Angélica deu um leve sorriso irônico. "E você parece alguém que gosta de mandar em tudo." O clima entre os dois mudou de novo. Aquele mesmo silêncio carregado. Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância, e dessa vez ela não recuou, mesmo sentindo o coração acelerar. "Talvez eu só esteja tentando manter tudo sob controle", disse ele mais baixo, o olhar preso no dela. Angélica sustentou o olhar, mas sua respiração já não estava tão firme. "E está conseguindo?" ela perguntou, quase num sussurro sem perceber. Fabrício ficou em silêncio por um segundo, os olhos descendo lentamente para os lábios dela, e naquele momento tudo pareceu parar. O som do curral sumiu, o mundo ao redor desapareceu, ele ergueu a mão devagar, como se estivesse lutando contra si mesmo, e tocou de leve o rosto dela. Um toque simples, mas que fez o corpo inteiro de Angélica estremecer. Ela fechou os olhos por um instante, sem nem perceber, e isso foi o suficiente para que ele se aproximasse ainda mais, agora tão perto que a respiração dos dois se misturava, o rosto inclinado, o momento prestes a acontecer. Mas então ela abriu os olhos de repente, como se acordasse de um sonho, e se afastou, o olhar confuso. Isso está errado", disse. A voz baixa, mas firme, Fabrício travou por um segundo, como se aquilo o puxasse de volta para a realidade. O orgulho voltou com força. Ele recuou na mesma hora, passando a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. "Eu sei", respondeu seco.
mas o olhar ainda carregava algo que ele não conseguiu esconder. Angélica respirou fundo, tentando se recompor. Você me odeia. Deveria continuar assim, disse, mais para si mesma do que para ele. Fabrício deu um sorriso sem humor, daqueles que não chegam nos olhos. Não me diga o que eu devo sentir, respondeu, virando as costas logo em seguida e saindo dali, deixando Angélica parada, com o coração batendo forte e uma sensação ainda mais perigosa crescendo dentro dela, porque naquele momento ela percebeu que o problema não era mais o ódio, era o que estava surgindo no lugar dele. Depois do que aconteceu no curral, o clima entre os dois ficou ainda mais pesado. Não era mais só ódio, era algo que nenhum dos dois conseguia controlar, e isso irritava principalmente Fabrício, que passou a evitar Angélica ainda mais. Só que quanto mais ele se afastava, mais ela sentia. E isso a deixava confusa e com raiva de si mesma, até que em uma noite, durante o jantar, o silêncio entre os dois foi quebrado da pior forma. Você está demorando demais com essas tarefas, disse Fabrício, sem sequer olhar para ela. Angélica, já cansada, largou o pano sobre a mesa com mais força do que devia. Talvez porque eu não seja uma criada de verdade, respondeu, o olhar firme. Aquilo foi o suficiente para acender o orgulho dele. Fabrício levantou o olhar devagar, encarando-a com frieza. Mas está vivendo como uma, disse sem hesitar. As palavras bateram nela como um golpe. Angélica deu um passo à frente, os olhos cheios de mágoa e raiva. E você vive como? Como um homem justo? Porque até agora, tudo o que eu vi foi alguém que se esconde atrás do que o meu pai fez. O silêncio que veio depois foi tenso, pesado. Fabrício levantou de uma vez, a cadeira arrastando no chão. Ele se aproximou rápido, ficando perto demais. Não ouse falar do que não sabe, disse com a voz baixa e dura. Angélica não recuou, mesmo sentindo o coração acelerar. Eu sei o suficiente. Sei que o seu capataz matou o meu pai como um covarde. Aquilo foi o limite. Fabrício segurou o braço dela com força, puxando-a para perto, o rosto a poucos centímetros do dela. E o seu pai fez o quê? Foi um santo? Rebateu. A respiração pesada, os dois presos naquele confronto que já não era só de palavras. Angélica tentou se soltar, mas não conseguiu. E naquele instante, algo mudou. Os olhos dele desceram para os lábios dela de novo. E dessa vez, ele não desviou. O silêncio ficou mais denso, mais perigoso. Você deveria me odiar, ela sussurrou, a voz falhando levemente. Fabrício inclinou o rosto, aproximando ainda mais, o suficiente para quase encostar. Eu odeio, respondeu, mas a forma como disse não convencia nem a ele mesmo. Angélica fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra aquilo. E quando abriu, já estava perto demais, perto o suficiente para que qualquer um dos dois acabasse com aquela tensão. Mas antes que isso acontecesse, ela virou o rosto de leve, quebrando o momento, a respiração dos dois descompassada. Fabrício soltou o braço dela de repente, como se estivesse perdendo o controle de algo que sempre dominou. Ele deu alguns passos para trás, passando a mão no cabelo, claramente irritado, mas dessa vez não era com ela, era com ele mesmo. Angélica ficou parada, sentindo o braço ainda quente onde ele havia segurado, e algo dentro dela doía, não de medo, mas de uma confusão que só aumentava. Isso não pode acontecer, disse ela, mais baixo. Fabrício soltou um riso curto, sem humor. Já está acontecendo, respondeu. E saiu dali sem olhar para trás, deixando Angélica sozinha com o coração apertado, porque pela primeira vez ela percebeu que não era só ele que estava lutando contra aquilo. Ela também estava começando a perder essa batalha. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos demais, mas carregados de tudo o que nenhum dos dois dizia, até que o corpo de Angélica começou a dar sinais de cansaço. O trabalho, a pressão, a mudança brusca de vida.
Tudo começou a pesar, e em uma manhã, enquanto tentava seguir com as tarefas, sua visão escureceu por um instante. Ela se apoiou na mesa, respirando fundo, tentando ignorar, mas não conseguiu. Horas depois, no meio da tarde, acabou desmaiando sozinha perto da cozinha. O barulho chamou a atenção de uma das funcionárias, que correu chamar Fabrício. Ele chegou rápido, o rosto sério, mas ao vê-la caída no chão, algo mudou na expressão dele na mesma hora. Ele se abaixou, chamando por ela, tocando seu rosto com uma urgência que ele nem percebeu. Angélica, abre os olhos. A voz saiu mais baixa, mais carregada do que ele gostaria. Ela demorou alguns segundos, mas reagiu, abrindo os olhos devagar. Confusa, ao perceber que estava nos braços dele, tentou se afastar, fraca. Estou bem, não precisa disso, murmurou. Mas ele ignorou completamente, a pegou no colo sem pedir permissão e a levou até o quarto. Você não está bem e vai ficar aqui, disse firme. Mas dessa vez não soava como ordem fria, soava como preocupação mal disfarçada. Angélica tentou protestar, mas não tinha forças, acabou cedendo, e pela primeira vez desde que chegou, alguém cuidava dela de verdade. Ao longo da noite, Fabrício passou mais vezes pelo quarto do que deveria, sempre com a desculpa de verificar, mas na verdade era outra coisa. Ele se aproximava da cama, observava ela em silêncio, os traços suaves, o jeito frágil naquele momento, e aquilo mexia com ele de um jeito perigoso. Em uma dessas vezes, ela acordou e o encontrou ali, sentado ao lado, o olhar fixo nela. Você devia descansar, disse ele ao perceber que ela estava acordada. Angélica o encarou por alguns segundos, ainda fraca, mas lúcida o suficiente para perceber a diferença no jeito dele. Por que está fazendo isso? Perguntou baixo. Fabrício desviou o olhar por um instante, como se a pergunta o incomodasse. Porque você está sob o meu teto, respondeu seco, mas não convenceu. Angélica soltou um leve suspiro, quase um sorriso cansado. Você não sabe mentir, disse. Isso fez ele olhar para ela de novo, mais intenso, mais exposto do que gostaria. O silêncio entre os dois voltou, mas agora era diferente, mais calmo, mais próximo. Fabrício passou a mão pelo cabelo dela de forma quase involuntária, um gesto suave, que ele mesmo pareceu estranhar. Angélica fechou os olhos por um instante, sentindo aquele toque, e quando abriu, encontrou ele ainda ali, perto demais. O clima mudou outra vez. O ar ficou mais pesado, mais íntimo. Você deveria me odiar. Ela sussurrou de novo, como se precisasse se lembrar disso. Fabrício aproximou o rosto lentamente, o olhar preso no dela, a voz baixa, quase rouca. Eu tento, respondeu. E dessa vez, ele não se afastou. Os rostos ficaram a centímetros, a respiração se misturando, o momento se alongando. Mas mais uma vez, ele travou, fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra si mesmo, e recuou de repente, levantando-se, passando a mão no rosto claramente afetado. Descanse, disse rápido, quase fugindo do quarto, deixando Angélica ali, com o coração acelerado e uma certeza crescendo dentro dela. Ele podia até tentar negar, mas já não era mais só ódio que existia entre eles. No dia seguinte, Angélica já estava melhor, mas ainda fraca. Mesmo assim, insistiu em sair do quarto. Precisava respirar. Precisava se afastar daquela confusão que só aumentava dentro dela. Caminhou devagar até a parte de trás da casa, onde o vento batia mais leve. Fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos, mas não conseguiu, porque tudo levava a ele, sempre ele, Fabrício. E como se o destino não desse trégua, ela ouviu passos atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era. Já devia estar descansando. A voz dele veio mais baixa, sem aquela dureza de antes. Angélica abriu os olhos devagar, soltando um suspiro leve. Já estou melhor, respondeu, virando-se para encará-lo. E por um segundo, nenhum dos dois disse nada.
Só ficaram ali, se olhando. Como se o silêncio falasse mais do que qualquer palavra, Fabrício se aproximou devagar, sem pressa, mas sem desviar o olhar. Havia algo diferente nele. Menos controle, mais verdade. Você sempre faz o contrário do que eu digo, comentou quase em tom de provocação. Angélica deixou escapar um leve sorriso. Talvez porque você goste de mandar demais, respondeu. E aquele pequeno momento leve só fez tudo ficar ainda mais intenso. Porque logo depois o clima mudou, como sempre acontecia entre eles. Fabrício parou perto demais, os olhos descendo para os lábios dela mais uma vez. E dessa vez ele não tentou esconder. Angélica sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Não dessa vez. Você devia parar. Ela disse baixo, mas sem convicção. Fabrício inclinou o rosto, a voz quase um sussurro. E você devia ir embora, respondeu. E nenhum dos dois fez nada do que disse. O silêncio caiu entre eles mais uma vez. Pesado, carregado, inevitável. Ele levou a mão até o rosto dela, segurando com firmeza, mas com cuidado ao mesmo tempo. O toque fez ela prender a respiração. E quando percebeu, já estavam perto demais, perto o suficiente para não haver mais volta. Angélica fechou os olhos devagar, como se finalmente parasse de lutar. E foi isso que quebrou tudo. Fabrício não recuou dessa vez, não pensou, não resistiu. Ele a beijou. Um beijo intenso, carregado de tudo o que estava preso há dias, talvez anos. Não foi calmo, não foi suave, foi urgente. Como se os dois estivessem tentando provar algo um ao outro ou a si mesmos. Angélica correspondeu no mesmo instante, segurando na camisa dele, puxando-o mais para perto, como se aquele fosse o único lugar onde ela conseguia respirar de verdade. O mundo ao redor desapareceu de novo. Só existia aquele momento, aquele toque, aquele erro que nenhum dos dois queria evitar. Mas como tudo entre eles não durou em paz, Fabrício se afastou de repente, como se tivesse sido atingido pela própria consciência, respirando fundo, passando a mão no rosto. Claramente abalado, isso não devia ter acontecido, disse, a voz mais baixa, mais carregada. Angélica ainda estava próxima, os olhos abertos, tentando entender, sentindo o coração disparado. Mas aconteceu, respondeu, quase num sussurro. Fabrício a encarou por alguns segundos, dividido entre o que sentia e o que acreditava. O orgulho ainda gritava mais alto. Você é filha dele, disse por fim, como se aquilo explicasse tudo, como se aquilo fosse suficiente para apagar o que acabou de acontecer. Angélica deu um passo para trás, como se aquelas palavras tivessem sido mais fortes que qualquer gesto. E você nunca vai me deixar esquecer disso, não é? Perguntou, a voz baixa, mas agora carregada de algo diferente. Não era só raiva, era dor. Fabrício não respondeu, porque no fundo sabia que ela estava certa, e esse silêncio foi o que mais machucou. Angélica respirou fundo, segurando o que sentia, e virou as costas, saindo dali antes que ele visse mais do que devia, deixando Fabrício sozinho, parado, com o peso do beijo ainda nos lábios, e a certeza de que, a partir dali, nada mais seria como antes. Depois do beijo, tudo mudou. Mas nenhum dos dois teve coragem de admitir, pelo contrário. A distância entre eles aumentou como se aquilo nunca tivesse acontecido. Fabrício voltou a ser frio, mais do que antes. Evitava Angélica, falava o mínimo possível, e quando falava, era duro, como se quisesse apagar qualquer sinal do que sentiu. Mas isso só fazia piorar, porque Angélica sentia, e sentia muito. Ela tentou agir como antes, seguir com as tarefas, manter a cabeça erguida, mas por dentro estava confusa, magoada, porque pela primeira vez acreditou que havia algo diferente entre eles. Até que em uma tarde, uma visita inesperada chegou à fazenda. Uma jovem elegante, bem vestida, claramente de família rica, desceu da carruagem com um sorriso confiante, chamando por Fabrício como se tivesse intimidade.
Angélica observou de longe, sentindo algo apertar no peito sem entender. "Fabrício, quanto tempo?", disse a mulher ao se aproximar dele. E para surpresa de Angélica, ele não foi frio, não foi distante, pelo contrário, cumprimentou com um leve sorriso, algo raro. "Clarice, não esperava por você", respondeu. E aquilo foi o suficiente para acender algo dentro de Angélica que ela não queria sentir. Clarice era o tipo de mulher que se encaixava perfeitamente naquele mundo. Elegante, segura. E o pior, parecia ter espaço ali, coisa que Angélica nunca sentiu que teve. Ao longo do dia, os dois conversaram, riram em alguns momentos, e tudo isso foi observado por Angélica em silêncio, tentando ignorar. Mas cada detalhe incomodava mais do que deveria, até que, no fim da tarde, enquanto passava pelo corredor, acabou ouvindo parte da conversa. "Seu pai sempre quis esse casamento", disse Clarice em tom leve. "Como se fosse algo natural, e você nunca pareceu se opor", completou. Angélica parou sem perceber, o coração apertando. Casamento. Aquela palavra ecoou forte demais. Fabrício ficou em silêncio por um instante antes de responder. "As coisas mudaram", disse apenas, mas não negou, não afastou a ideia, e aquilo foi o suficiente. Angélica sentiu como se o chão tivesse cedido por um segundo, sem querer ouvir mais. Saiu dali rápido, tentando se recompor. Mas já era tarde. Naquela noite, quando Fabrício entrou na cozinha, encontrou Angélica diferente, mais fria, mais distante. "A visita parece importante", disse ela, sem olhar para ele. Fabrício percebeu na hora o tom, mas respondeu normalmente. "É só alguém do passado." Angélica soltou um leve riso sem humor. "Passado que quer fazer parte do seu futuro, pelo que parece", disse, finalmente olhando para ele. E havia algo ali que ele não tinha visto antes. Ciúme, mas ela tentou esconder. Fabrício se aproximou um pouco, observando-a com mais atenção. "Isso não lhe diz respeito", respondeu, voltando ao tom frio. E aquilo foi como um golpe final. Angélica ergueu o queixo, o orgulho falando mais alto. "Tem razão, não diz mesmo", disse firme, mas os olhos já denunciavam mais do que deveriam. O silêncio caiu entre os dois, pesado outra vez. Mas agora diferente, não era só tensão, era dor, era distância. Fabrício percebeu, mas não fez nada, porque no fundo achava que aquilo era o certo. Manter distância, manter controle, mesmo que aquilo estivesse começando a destruir os dois por dentro. E naquela noite, pela primeira vez desde que chegou, Angélica chorou em silêncio, não pela situação, não pelo passado, mas por algo que ela nunca quis sentir e que agora parecia impossível de evitar. Na manhã seguinte, a fazenda parecia mais silenciosa do que nunca, mas dentro de Fabrício havia um barulho que ele não conseguia calar. Ver Angélica daquela forma na noite anterior mexeu com algo que ele vinha tentando ignorar há tempo demais. E pela primeira vez, ele se viu inquieto, andando de um lado para o outro, sem conseguir se concentrar em nada. Enquanto isso, Angélica tomou uma decisão. Não podia mais ficar ali, não depois de tudo, não depois de perceber que ele nunca a veria, além do que ela representava. Arrumou poucas coisas, o suficiente para partir, e quando já estava pronta para sair, cruzou com Clarice no corredor. "Está indo embora?" perguntou com um sorriso discreto. Angélica apenas confirmou com a cabeça, tentando manter a postura. "Às vezes é melhor sair antes de se apegar ao que nunca será seu", completou Clarice. E aquelas palavras só reforçaram o que ela já sentia, sem dizer mais nada. Angélica seguiu em direção à saída, o coração apertado, mas decidido. Só que antes que pudesse atravessar a porta, uma voz a fez parar. "Você não vai a lugar nenhum." Era Fabrício, parado atrás dela, a respiração pesada, como se tivesse corrido contra o próprio tempo. Angélica fechou os olhos por um instante antes de se virar, tentando não demonstrar o quanto aquilo a abalava.
Eu não tenho motivo para ficar, disse firme, mas a voz carregava emoção. Fabrício se aproximou devagar, o olhar intenso, diferente de tudo que ela já tinha visto nele. Tem, sim, respondeu. E pela primeira vez, não havia frieza, não havia orgulho, só verdade. Angélica balançou a cabeça de leve, um sorriso triste surgindo. Você vai se casar, tem uma vida que já foi decidida, disse, e aquilo fez Fabrício travar por um segundo. Como se finalmente entendesse o tamanho do erro que estava cometendo, ele passou a mão no rosto, respirando fundo, e então falou: eu não vou me casar com ela. Disse firme, dando mais um passo à frente. Nunca quis isso. Só nunca tive motivo para recusar. Angélica sentiu o coração acelerar, mas ainda assim manteve a distância. E agora tem? Perguntou, quase sem voz. Fabrício parou bem diante dela, tão perto quanto nos outros momentos, mas agora sem hesitar, sem recuar. Tenho, respondeu, olhando direto nos olhos dela. O silêncio caiu entre os dois, mas dessa vez não era pesado, era decisivo. Ele levou a mão até o rosto dela, segurando com cuidado, mas com firmeza, como se finalmente aceitasse o que sentia. Eu tentei te odiar todos os dias, começou, a voz mais baixa, mais sincera do que nunca. Mas você nunca foi ele, e eu fui injusto por te fazer pagar por algo que não é seu. Angélica sentiu os olhos marejarem, mas não desviou. Você ainda pode me mandar embora, disse, como um último teste, como se precisasse ouvir aquilo dele. Fabrício negou com a cabeça, um leve sorriso surgindo pela primeira vez. Eu não quero que você vá, respondeu, e dessa vez não havia dúvida, não havia orgulho, só sentimento. Angélica respirou fundo, como se finalmente soltasse tudo o que vinha guardando. E antes que pudesse pensar demais, ele a puxou para mais perto, encostando a testa na dela por um segundo. Então, a beijou novamente, mas agora diferente, não havia urgência, havia entrega, havia escolha, e Angélica correspondeu da mesma forma, segurando nele como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. O passado ainda existia, as feridas ainda estavam ali, mas naquele momento, nada disso era maior do que o que estavam sentindo, e pela primeira vez, Fabrício não tentou lutar contra aquilo, ele apenas ficou. Depois daquele beijo, algo finalmente mudou entre eles. Não havia mais espaço para negação. Os dias que se seguiram foram diferentes, mais leves, mesmo com o passado ainda presente. Fabrício já não era o mesmo homem duro o tempo todo. Ele passou a olhar para Angélica de outra forma, não com raiva, mas com cuidado, com atenção, e ela percebeu isso em cada pequeno gesto. Nos olhares mais demorados, nas vezes em que ele a chamava sem aquele tom frio, nas manhãs em que ele fazia questão de saber se ela estava bem. O tempo foi passando e o que antes era tensão virou cumplicidade. As brigas diminuíram, dando lugar a conversas, a risadas baixas, a momentos simples que para os dois significavam mais do que qualquer coisa. E foi em uma tarde tranquila, sentados lado a lado na varanda da fazenda, olhando o pôr do sol entre as plantações de café, que Fabrício quebrou o silêncio. Eu passei a vida inteira acreditando que precisava carregar esse ódio, disse, a voz calma, diferente de tudo que já havia mostrado antes. Angélica o olhou em silêncio, e ele continuou. Mas você me mostrou que eu só estava preso ao passado. Ele virou o rosto para ela, os olhos firmes, mas agora cheios de algo que ela já reconhecia. E eu não quero mais viver assim, não com você ao meu lado. Angélica sentiu o coração aquecer, um sorriso leve surgindo. Então para de lutar contra isso, respondeu simples, sincera. E aquilo foi o suficiente. Semanas depois, a fazenda que antes carregava histórias de dor foi testemunha de algo novo, um pequeno casamento, simples,
mas verdadeiro, sem luxo, sem grandes convidados, apenas pessoas de confiança e dois olhares que finalmente estavam em paz. Quando Fabrício segurou as mãos de Angélica diante de todos, havia ali mais do que um compromisso. Havia uma escolha. A escolha de deixar o passado para trás e começar algo novo, juntos. O tempo continuou passando e a fazenda mudou, não só na produção, mas no clima. O lugar que antes era marcado por silêncio e rigidez passou a ter vida, risadas ecoando pelos corredores, passos leves correndo pelo chão, porque algum tempo depois vieram os filhos e com eles uma nova história começou a ser escrita. Uma história onde o sangue que um dia foi motivo de guerra agora se misturava em paz, unindo duas famílias que antes eram inimigas. Fabrício, que um dia foi conhecido pelo olhar frio e pelo coração fechado, agora era visto caminhando pela fazenda com um sorriso raro, segurando uma pequena mão, enquanto Angélica observava de longe com o coração cheio, porque no fim, o que começou com ódio, terminou com amor. E tudo aquilo que um dia parecia impossível se tornou a razão de tudo. E aí, o que você achou da história do Fabrício e Angélica? Quero ver sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. A noite caía lentamente sobre as ruas iluminadas por lampiões em Londres, e o movimento discreto de carruagens e passos apressados revelavam uma cidade elegante, mas cheia de segredos que jamais seriam ditos em voz alta. E foi naquela mesma noite que Charlotte Whitmore, com o coração acelerado e as mãos levemente trêmulas, ajustava um vestido que claramente não lhe pertencia. Um tecido fino demais para alguém de sua posição. Um azul profundo, com detalhes delicados, que ela havia recebido emprestado de uma jovem dama da casa onde trabalhava, mais por insistência da outra criada do que por coragem própria. Você precisa sair um pouco, Charlotte. Não pode viver apenas entre corredores e ordens, haviam-lhe dito. E talvez, só naquela noite, ela tivesse decidido esquecer quem era, ou melhor, de onde vinha, e apenas existir como alguém que poderia ser vista, notada, admirada, ainda que por poucas horas. Enquanto isso, do outro lado da rua, Edward Ashford descia de uma carruagem com a postura impecável de um homem educado desde o berço para jamais demonstrar fraqueza. Alto, de presença firme e olhar atento, ele não estava ali por prazer, mas por obrigação, uma reunião social daquelas que se repetiam sem emoção, onde sorrisos eram ensaiados e conversas nunca diziam o que realmente importava. Mais uma noite desperdiçada, murmurou ele ao ajustar as luvas, sem imaginar que aquela seria justamente a noite que mudaria tudo. Charlotte hesitou antes de entrar no pequeno salão, onde alguns membros da sociedade se misturavam com figuras menos observadas. Um tipo de encontro discreto, quase escondido dos olhos mais rígidos da alta sociedade. E quando finalmente cruzou a porta, tentou manter a postura ereta, como havia visto as damas fazerem tantas vezes. Mas seus olhos denunciavam o nervosismo. Até que, por um daqueles acasos que parecem simples, mas nunca são, ela esbarrou levemente em alguém. «Perdão, eu não vi o senhor», disse rapidamente, sem levantar totalmente o olhar. «Não há o que perdoar», respondeu Edward com um tom calmo, mas curioso, observando-a com atenção. Havia algo nela que não combinava com o ambiente e, ao mesmo tempo, parecia perfeitamente encaixado. «Creio que também não estou tão atento quanto deveria», completou ele com um leve sorriso. Charlotte ergueu os olhos por um segundo, apenas o suficiente para que seus olhares se encontrassem, e naquele instante algo silencioso aconteceu, algo que nenhum dos dois saberia explicar. «A senhorita está sozinha?» perguntou ele, não por ousadia, mas por um impulso raro.
Charlotte hesitou. Deveria dizer a verdade? Deveria ir embora? Mas antes que pudesse pensar demais, respondeu: apenas por esta noite. E não era exatamente uma mentira. Edward inclinou levemente a cabeça, interessado. Então talvez eu possa ter a honra de lhe fazer companhia. Ao menos por alguns minutos. Charlotte sabia que aquilo era perigoso, completamente impróprio, mas pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhava como se ela fosse mais do que apenas uma criada, passando despercebida pelos corredores de uma casa que nunca seria sua. E contra toda lógica, ela aceitou. Apenas alguns minutos, disse, tentando parecer firme, sem imaginar que aquele pequeno acordo seria o início de algo impossível. Do lado de fora, uma carruagem passava sem chamar atenção, mas dentro dela, um nome era mencionado em tom baixo por uma mulher elegante. Edward Ashford deve chegar em breve. Não gosto de atrasos, disse ela, sem saber que naquele exato momento, o homem com quem estava prometida já estava completamente distraído por outra mulher. Edward não costumava prolongar conversas com desconhecidos, muito menos com uma jovem que ele sequer sabia o nome. Mas havia algo em Charlotte que quebrava, de forma sutil, todas as regras silenciosas que ele sempre seguiu, e ao caminhar lentamente ao lado dela pelo salão, ele percebeu que pela primeira vez em muito tempo não estava representando um papel. A senhorita não parece gostar muito desses encontros, comentou ele, observando como ela olhava ao redor com certa cautela. Charlotte respirou fundo antes de responder, escolhendo cada palavra com cuidado. Digamos que não é exatamente o meu mundo. E havia verdade demais naquela frase. Ainda que ele não percebesse, Edward soltou um leve sorriso. Então temos algo em comum, porque tampouco é o meu, respondeu, surpreendendo até a si mesmo com a sinceridade. Charlotte o olhou de relance, curiosa. Mas o senhor parece pertencer a ele, disse, quase como um desafio suave, e ele respondeu com uma calma que escondia um cansaço antigo. Aparências costumam ser bastante convincentes. Por um instante, o silêncio entre os dois não foi desconfortável, mas carregado de uma conexão estranha, como se ambos estivessem, de alguma forma, cansados de serem exatamente quem todos esperavam que fossem. Posso saber o nome da senhorita? Perguntou ele finalmente. Charlotte hesitou novamente. Seu nome não era um problema. O problema era tudo o que vinha junto com ele, ainda assim, respondeu. Charlotte, sem sobrenome. Apenas o suficiente. Edward repetiu em voz baixa, como se testasse o som. Charlotte. E havia algo no jeito que ele disse que fez o coração dela apertar levemente. E o senhor? Ela perguntou, embora uma parte dela temesse a resposta. Edward Ashford, disse ele com naturalidade. E naquele instante, o mundo dela pareceu vacilar, porque aquele nome não era desconhecido. Não para alguém que trabalhava em uma das casas mais respeitadas da região. Não para alguém que já havia ouvido as outras criadas comentarem, em tom animado, sobre o cavalheiro que visitava frequentemente a jovem dona da mansão, a prometida. Charlotte sentiu o estômago revirar por um segundo, mas manteve a postura. É um prazer, disse, mesmo sabendo que nada daquilo deveria estar acontecendo. Edward percebeu uma mudança sutil nela. Disse algo que a desagradou? Perguntou atento. Não, apenas me lembrei de algo sem importância. Respondeu ela rapidamente, desviando o olhar, mas naquele momento, pela primeira vez, ela quis ir embora. Quis encerrar aquilo antes que se tornasse algo impossível de controlar. Só que ele não parecia disposto a deixá-la desaparecer tão facilmente. Eu espero que não seja o suficiente para encerrar nossa conversa, disse ele, com um tom leve, mas sincero. Charlotte respirou fundo, lutando contra si mesma. Ela sabia quem ele era, sabia que ele estava prometido a outra, sabia que aquilo era errado em todos os sentidos possíveis. E ainda assim,
Ali estava ela, sem conseguir simplesmente virar as costas. Apenas alguns minutos. Lembra? Disse, tentando manter uma distância que já começava a desaparecer. Edward assentiu, mas em seu olhar havia algo diferente agora, um interesse que não era superficial, um tipo de atenção que ele nunca dedicou à própria noiva. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo ainda mais perigoso. Do lado de fora, o som distante de uma carruagem ecoava pelas ruas, enquanto dentro daquele salão discreto, duas vidas começavam a se entrelaçar de uma forma que nenhum dos dois conseguiria desfazer facilmente. E Charlotte, mesmo sem perceber, já havia dado o primeiro passo para um segredo que poderia destruí-la completamente. Na manhã seguinte, o sol mal havia atravessado as pesadas cortinas da mansão quando Charlotte já estava de pé, com os cabelos presos de forma simples e o vestido discreto de criada ajustado ao corpo, como se a noite anterior jamais tivesse existido. Mas existiu, e cada detalhe ainda ecoava em sua mente: o olhar dele, a forma como disse seu nome, e principalmente quem ele era. Charlotte, apresse-se, a senhorita Amélia deseja o desjejum servido no jardim. Chamou outra criada, e aquele nome fez seu coração apertar. Amélia, a jovem dona da casa, a mesma que, com gentileza, às vezes lhe emprestava fitas, tecidos e até vestidos que já não usava mais. Charlotte respirou fundo antes de responder. Já estou indo, tentando manter a voz firme, como se nada estivesse fora do lugar. Mas tudo estava ao atravessar os corredores largos da mansão. Com seus tapetes elegantes e retratos de família observando em silêncio, Charlotte voltou a ser invisível, como sempre fora. Olhos baixos, passos leves, presença quase apagada, até chegar ao jardim, onde Amélia já estava sentada, impecável como sempre, com um vestido claro e postura serena. "Bom dia, Charlotte", disse ela com um leve sorriso. "Bom dia, senhorita", respondeu Charlotte, colocando a bandeja com cuidado. Amélia observou por um instante, como se notasse algo diferente. "Você parece cansada." "Saiu ontem?" perguntou, mais curiosa do que desconfiada. Charlotte hesitou por um segundo, mas respondeu com suavidade: "Apenas um pouco de ar, senhorita." Amélia assentiu, sem dar importância. "Faz bem, desde que não se esqueça de suas obrigações", disse com leveza. E naquele momento Charlotte sentiu um peso estranho, porque aquela mesma jovem gentil era a mulher prometida a ele, o homem que na noite anterior a olhou como ninguém jamais havia olhado. "Ele virá hoje", continuou Amélia, distraída, enquanto mexia delicadamente em sua xícara de chá. Charlotte congelou por dentro. "O Sr. Ashford sempre cumpre suas visitas", completou, com um tom que misturava expectativa e leve posse. Charlotte baixou ainda mais o olhar. "Sim, senhorita", respondeu, sentindo o coração acelerar de forma desconfortável. Horas depois, o som das rodas de uma carruagem anunciava a chegada que ela temia, e sem pensar duas vezes, Charlotte tratou de desaparecer pelos corredores antes que pudesse ser vista. Seu instinto era claro. Ele não poderia, de forma alguma, reconhecê-la ali. Não daquele jeito. Não com aquele uniforme que denunciava tudo o que ela tentou esconder. Escondida parcialmente atrás de uma porta entreaberta, ela o viu entrar, impecável como na noite anterior, postura firme, olhar atento, mas havia algo diferente agora, como se ele procurasse algo que não estava ali. "Senhorita Amélia", cumprimentou ele com educação, inclinando levemente a cabeça. "Edward, que bom que veio", respondeu ela com um sorriso satisfeito, estendendo a mão para que ele a beijasse. E ele o fez, como era esperado. Mas sem emoção, Charlotte percebeu mesmo de longe. Havia uma distância ali, sutil, mas real. "Espero que possamos passear mais tarde", sugeriu Amélia, com leve entusiasmo. "Se for de seu agrado",
respondeu ele automático demais, enquanto seus olhos por um breve instante se desviaram. Como se procurassem algo além dela, Charlotte prendeu a respiração, recuando ainda mais para não ser vista. Seu coração batia forte, não apenas pelo medo de ser descoberta, mas por algo pior. Pela certeza de que aquilo estava começando a significar mais do que deveria. Muito mais. E enquanto Amélia falava sobre trivialidades, Edward parecia presente apenas em aparência, porque em sua mente outra imagem insistia em permanecer. Um vestido azul, um olhar hesitante, um nome dito quase em segredo, Charlotte. E naquele mesmo instante, como se uma decisão silenciosa tivesse sido tomada, ele interrompeu suavemente a conversa. Perdoe-me, senhorita Amélia, mas preciso resolver um assunto ainda hoje na cidade, disse com calma. Amélia franziu levemente o senho, surpresa. Algo urgente? Perguntou, e ele respondeu apenas com um leve aceno. Algo que não deve esperar. E não era exatamente uma mentira, porque pela primeira vez em muito tempo, Edward Ashford não estava indo cumprir um dever. Ele estava indo atrás de alguém, e Charlotte, sem saber, acabara de se tornar exatamente isso. Londres seguia seu ritmo elegante e indiferente, como se nada pudesse abalar a ordem silenciosa de suas ruas bem organizadas. Mas para Edward Ashford, algo já havia mudado. E ele sabia disso, desde o momento em que deixou a mansão naquela manhã, com uma desculpa que nem ele mesmo fez questão de tornar convincente, porque no fundo não queria convencer ninguém, apenas a si mesmo de que aquilo ainda estava sob controle, mas não estava, ao caminhar pelas ruas onde carruagens passavam e pequenos comércios discretos se alinhavam lado a lado. Ele procurava sem admitir que procurava, olhos atentos a cada rosto, a cada movimento, como se esperasse, contra toda lógica, encontrá-la novamente. É um absurdo, murmurou baixo, quase irritado consigo mesmo. Um homem em sua posição não deveria estar vagando pela cidade por causa de uma jovem desconhecida, mas ainda assim, ali estava ele. E enquanto isso, do outro lado da cidade, Charlotte apertava o chale contra o corpo ao sair rapidamente por uma das entradas laterais da mansão. Seu dia de folga não era comum. E talvez por isso mesmo ela o valorizasse tanto. Mas naquele dia havia algo diferente, um receio constante, como se a qualquer momento pudesse cruzar com alguém que não deveria, ou pior, com ele. Você está estranha desde ontem, comentou a outra criada que caminhava ao seu lado por alguns instantes. Charlotte forçou um leve sorriso. Apenas cansada. Respondeu como sempre fazia, evitando perguntas, e assim que se despediu, apressou o passo, tentando se perder entre as ruas, como se pudesse deixar para trás tudo o que começou na noite anterior. Mas o destino, ou talvez o próprio erro, não costuma ser tão generoso. Foi ao virar uma esquina, distraída demais com seus próprios pensamentos, que ela quase esbarrou novamente em alguém, mas dessa vez não houve tempo para desculpas apressadas, nem para fugir. Charlotte. A voz dele veio baixa, quase incrédula, e ao ouvir seu nome daquela forma, ela congelou. Lentamente, ergueu o olhar, e lá estava ele. Não havia dúvida, não havia como escapar. Edward a observava com uma intensidade que já não era curiosidade, era certeza. Então não foi apenas um acaso, disse ele dando um pequeno passo à frente, como se temesse que ela desaparecesse novamente. Charlotte sentiu o coração disparar. Eu não esperava encontrá-lo aqui, respondeu, tentando manter a compostura, mas sua voz traiu levemente o nervosismo. Eu esperava, disse ele, direto demais, sincero demais. E isso a desarmou por um instante. Havia algo perigoso naquela forma de falar, algo que não combinava com a frieza que ela viu mais cedo na mansão. O senhor não deveria... começou ela, mas ele a interrompeu com suavidade. Não deveria o quê? Estar aqui?
Falar com a senhorita? Ou querer vê-la novamente? Cada palavra vinha carregada de uma verdade que ele não tentou esconder, e isso a deixou ainda mais sem defesa. Charlotte desviou o olhar, lutando contra si mesma. O senhor tem compromissos mais importantes, disse, tentando lembrar a ele e a si mesma do lugar que cada um ocupava. Mas Edward não recuou. E ainda assim, estou aqui, respondeu, firme, e por um instante o silêncio entre eles pareceu mais intenso do que qualquer palavra. Charlotte sabia que aquilo estava indo longe demais, rápido demais, e se continuasse, não haveria volta. Não é apropriado, disse por fim, mais para si do que para ele. Edward observou cada reação dela, cada tentativa de se afastar, e em vez de perder o interesse, aquilo só o aproximava mais. Talvez não seja, mas nem tudo o que importa costuma ser, respondeu. E havia algo diferente nele agora, algo que nem mesmo Charlotte havia despertado antes em alguém. Ela respirou fundo, tentando reunir forças para ir embora, para encerrar aquilo enquanto ainda podia. Mas antes que desse um passo sequer, ele falou novamente, mais baixo, quase como um pedido que ele não estava acostumado a fazer. Permita-me vê-la outra vez. Charlotte fechou os olhos por um breve segundo, porque aquela era exatamente a proposta que ela sabia que não deveria aceitar. E que ainda assim queria aceitar mais do que qualquer coisa. Ao abrir os olhos novamente, havia hesitação, medo e algo mais, algo que já não podia ser ignorado. Apenas por pouco tempo, disse ela, repetindo as mesmas palavras da noite anterior. Mas dessa vez, ambos sabiam que aquilo já não significava a mesma coisa. Edward assentiu lentamente, como se tivesse acabado de conquistar algo muito maior do que um simples encontro. E talvez tivesse mesmo, porque, sem perceber, Charlotte não estava apenas aceitando vê-lo novamente. Ela estava se permitindo sentir. E isso, na vida dela, era um risco muito maior do que qualquer segredo. Os dias seguintes passaram mais lentos do que deveriam, como se o tempo, por algum motivo, tivesse decidido testar a paciência de ambos. E ainda assim, cada hora parecia carregada de expectativa, porque agora não era mais um acaso, era um acordo silencioso, um encontro que ambos sabiam que aconteceria, mesmo que não devesse. Charlotte passou a manhã inquieta, errando pequenas tarefas, distraindo-se com facilidade, algo incomum para alguém sempre tão cuidadosa. Você vai acabar derrubando isso, advertiu outra criada ao vê-la quase deixar cair uma bandeja. Charlotte apenas assentiu, tentando se concentrar, mas sua mente estava longe, presa a um horário, a um lugar, a uma decisão que ela sabia que poderia mudar tudo. Enquanto isso, Edward caminhava pela cidade com uma determinação que ele nunca demonstrava, nem mesmo em assuntos importantes. E talvez aquilo fosse justamente o mais perigoso, porque pela primeira vez não era dever, era escolha. O local era simples, discreto, afastado o suficiente para não levantar suspeitas. Um pequeno jardim cercado por árvores antigas, onde o movimento era escasso e os olhares curiosos raros. Charlotte chegou primeiro, como se parte dela ainda considerasse a possibilidade de ir embora antes que ele aparecesse, mas não foi embora. E quando ouviu passos se aproximando, seu coração acelerou de forma inevitável. Achei que não viria, disse Edward. Com um leve sorriso ao vê-la, Charlotte tentou manter a calma. Também pensei nisso, respondeu sincera demais para esconder. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, como se aquele silêncio já fosse por si só uma confissão. Edward deu alguns passos, diminuindo a distância entre eles. Passei os últimos dias pensando na senhorita, disse, sem rodeios. E Charlotte sentiu o impacto daquelas palavras mais do que gostaria de admitir. O senhor não deveria dizer coisas assim, respondeu quase em um sussurro, mas sem se afastar. E por que não? Ele perguntou, olhando diretamente para ela. Porque não são seguras, disse ela.
e havia mais verdade ali do que ele podia imaginar. Edward inclinou levemente a cabeça. Nem tudo que é seguro vale a pena, respondeu. E aquela frase pareceu ficar entre eles, pesada, inevitável. Charlotte respirou fundo. Aquele era o momento. Ela precisava dizer, precisava encerrar aquilo antes que fosse tarde demais. Eu preciso lhe contar algo. Começou, finalmente reunindo coragem. Edward a observou com atenção, percebendo a seriedade em sua expressão. Então me diga, respondeu calmo, disposto a ouvir. Charlotte abriu os lábios, pronta para revelar, mas naquele exato instante, o som distante de vozes se aproximando quebrou o momento. Duas senhoras atravessavam o jardim, conversando animadamente, e Charlotte recuou automaticamente, o instinto falando mais alto que a coragem. Não podemos ficar aqui, disse rapidamente, olhando ao redor. Edward franziu levemente o senho, frustrado com a interrupção, mas compreendendo o risco. Outro lugar, então, sugeriu baixo. Charlotte hesitou, porque quanto mais aquilo continuasse, mais difícil seria sair, e ainda assim, ela não saiu. Amanhã, disse por fim, quase como se estivesse adiando uma decisão que já sabia qual seria. Edward assentiu, aceitando mais uma vez o pouco que ela oferecia, porque para ele já era mais do que deveria. Mas antes que ela pudesse se afastar completamente, ele a chamou novamente. Charlotte. Ela parou, sem se virar totalmente. Não desapareça, disse ele. E não foi uma ordem. Foi quase um pedido, e aquilo a atingiu de uma forma inesperada. Eu não sei como fazer isso, respondeu ela em voz baixa. E pela primeira vez foi completamente sincera, porque desaparecer era exatamente o que ela deveria fazer, e o que ela já não tinha certeza se conseguiria. E enquanto ela se afastava, levando consigo mais dúvidas do que respostas, Edward permaneceu ali por alguns segundos, observando o caminho por onde ela sumiu, com a clara sensação de que estava entrando em algo que não teria controle. E mesmo assim, não havia nele qualquer vontade de voltar atrás. Os dias já não seguiam tranquilos como antes, e isso não passou despercebido por quem mais tinha motivos para notar. Amélia não era uma mulher tola, muito menos distraída, criada em meio às regras rígidas da sociedade. Ela aprendeu desde cedo a perceber aquilo que não era dito, e Edward Ashford estava diferente. Não era algo evidente para qualquer um, mas para alguém prometida a ele, cada pequeno detalhe gritava. O atraso nas visitas, as respostas curtas, o olhar distante, como se estivesse sempre em outro lugar. O senhor parece cansado, comentou ela em uma tarde, enquanto caminhavam lentamente pelo jardim da mansão, braço dado como era esperado. Edward apenas assentiu levemente. Assuntos a resolver, respondeu sem aprofundar. Emília o observou de lado, analisando cada gesto. Assuntos ou distrações? Perguntou com suavidade, mas havia algo por trás daquela pergunta, algo mais afiado do que parecia. Edward a olhou por um breve instante, surpreso com o tom. Creio que não entendo, respondeu, mantendo a postura. Amélia sorriu de forma contida, elegante demais para confrontos diretos. Talvez seja apenas impressão minha, disse. Mas não era, e naquele mesmo instante, uma ideia começou a se formar em sua mente. Silenciosa, calculada, porque se havia algo que Amélia não aceitava, era ser ignorada. Enquanto isso, dentro da mansão, Charlotte tentava agir como sempre, mas já não conseguia esconder completamente o que sentia. Seus movimentos estavam mais rápidos, seus olhares mais atentos, como se estivesse sempre esperando ser chamada, descoberta, exposta. Você está pior hoje do que ontem, comentou uma das criadas. Observando-a de longe, Charlotte não respondeu, apenas continuou seu trabalho, mas suas mãos tremiam levemente ao arrumar os objetos sobre uma mesa próxima à sala principal.
porque sabia que ele estava ali. Conseguia sentir antes mesmo de ouvir sua voz, e isso a deixava ainda mais inquieta. Ao ouvir passos se aproximando, Charlotte instintivamente recuou para trás de uma porta parcialmente aberta, prendendo a respiração, e então o viu novamente. Edward entrou ao lado de Amélia, impecável como sempre, mas diferente, mais sério, mais contido. "Preparei algo especial para esta noite", dizia Amélia, com um leve entusiasmo. "Alguns convidados virão. Acredito que será agradável." Edward assentiu, sem muito interesse aparente. "Como desejar", respondeu, e aquela falta de entusiasmo, mais uma vez, não passou despercebida. Amélia o observou com atenção redobrada, e então, por um breve instante, seus olhos se desviaram. Diretamente para a porta onde Charlotte estava escondida. Foi rápido, quase imperceptível, mas Charlotte sentiu como se tivesse sido vista. Seu coração disparou, o ar pareceu faltar, e por um segundo ela teve certeza de que tudo havia acabado ali. Mas Amélia não disse nada, apenas voltou sua atenção para Edward, como se nada tivesse acontecido. Porém, algo em seu olhar havia mudado, algo frio, calculado. E naquele momento, uma suspeita começou a ganhar forma. Mais tarde, quando Edward deixou a mansão, Amélia não demorou a agir. "Quero saber onde o Sr. Ashford vai quando não está aqui", disse em tom baixo para uma criada de confiança, que apenas assentiu, sem questionar, porque ordens como aquela não eram feitas sem motivo, e Amélia não era o tipo de mulher que aceitava dúvidas. Ela precisava de respostas. Enquanto isso, do lado de fora, Edward caminhava novamente pelas ruas com um destino que já não precisava mais negar, e em algum ponto da cidade, sem saber, Charlotte também caminhava em direção ao mesmo risco. Mas agora, não eram apenas os dois envolvidos naquele segredo, havia mais alguém observando. E prestes a descobrir tudo, o céu começava a escurecer quando Charlotte chegou ao local combinado. Um pouco mais afastado do centro, onde as ruas eram menos movimentadas e os olhares menos atentos. Mas naquela noite havia algo diferente. Não era apenas o nervosismo habitual. Era uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observada, e ainda assim ela não voltou, não dessa vez, porque havia decidido que não podia mais adiar. Precisava contar, precisava acabar com aquilo antes que fosse tarde demais, ou antes que alguém descobrisse por ela. Edward já a esperava, apoiado levemente próximo a uma cerca de ferro, e ao vê-la, seu semblante mudou imediatamente, como se tudo ao redor deixasse de importar. "Pensei que não viria", disse ele mais uma vez. Mas agora, com um tom que carregava mais do que simples dúvida, Charlotte se aproximou devagar, tentando manter o controle. "Eu quase não vim", respondeu sincera. Edward deu um leve passo à frente, diminuindo a distância entre eles de forma natural, como se aquilo já não fosse mais questionável. "Mas veio", disse ele, e dessa vez não havia espaço para recuo. Charlotte respirou fundo. Aquele era o momento. Não havia mais desculpas. "Eu preciso lhe dizer a verdade", começou. Firme, Edward a observou com atenção total, como se nada mais existisse além dela. "Então diga", respondeu sem hesitar. Charlotte abriu os lábios. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio entre eles. "Eu não sou quem o senhor pensa que sou", disse finalmente. As palavras saíram, e com elas, um peso que ela já não conseguia carregar sozinha. Edward franziu levemente o senho, mas não se afastou. "Nunca pensei que fosse alguém que não quisesse ser", respondeu, com uma calma que a desestabilizou. "Não é isso. O senhor não entende", insistiu ela, a voz agora mais frágil. "Então me faça entender", disse ele, dando mais um passo, agora perto demais, perto o suficiente para que ela sentisse o calor da presença dele. Charlotte hesitou. Aquele era o ponto sem volta. Se dissesse, perderia tudo. Se não dissesse, perderia ainda mais depois. "Eu trabalho em uma casa", começou.
E pela primeira vez seus olhos não fugiram. Sou criada, disse de uma vez. Como se arrancasse aquilo de si, o silêncio que se seguiu foi pesado, inevitável. Edward não falou imediatamente, e aquele pequeno intervalo pareceu uma eternidade para ela. Na casa de quem? Perguntou ele por fim sério. Charlotte engoliu seco. Na casa da senhorita Amélia, respondeu. E naquele instante, tudo mudou. O olhar dele se alterou, não com desprezo, mas com surpresa, com choque, com uma compreensão que chegou rápido demais. Então, todo esse tempo, começou ele, e Charlotte interrompeu apressada. Eu não quis enganar o senhor, eu juro, eu não sabia quem o senhor era quando nos conhecemos. E depois, eu tentei contar, várias vezes, mas sempre... Ela parou, porque sabia que não havia desculpa que resolvesse aquilo completamente. Edward passou a mão pelo rosto por um instante, claramente afetado, não pela origem dela, mas pela situação, pela mentira, pela ligação com algo que já era complicado antes mesmo dela aparecer. A senhorita entende o que isso significa? Perguntou ele mais baixo agora. Charlotte assentiu, com os olhos marejados. Sim, por isso eu precisava dizer, respondeu. E havia ali uma dor sincera, não de quem foi descoberta, mas de quem sabia que estava prestes a perder algo que nem deveria ter começado. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. O peso da verdade se instalando entre eles. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, um som leve quebrou o silêncio. Um passo, quase imperceptível, vindo da escuridão próxima. Charlotte se virou rapidamente, o coração disparando. Há alguém aí? Perguntou assustada, mas não houve resposta. Apenas o silêncio. Denso demais para ser vazio, Edward estreitou o olhar, atento, como se percebesse o mesmo que ela, mas sem conseguir ver nada com clareza. Provavelmente alguém passando, disse ele. Embora nem ele parecesse convencido, Charlotte voltou o olhar para ele, agora ainda mais apreensiva, porque não era apenas a verdade que os ameaçava mais. Era a possibilidade de que alguém já soubesse, e naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, escondida na escuridão, uma figura observava em silêncio, imóvel, ouvindo mais do que deveria e levando consigo exatamente a informação que poderia destruir tudo. Charlotte permaneceu imóvel por alguns segundos após o som na escuridão, seu coração ainda acelerado, mas aos poucos o silêncio voltou a dominar o lugar. Pesado, desconfortável, como se algo tivesse sido quebrado ali. Não apenas o segredo, mas a segurança que ela ainda acreditava ter. Edward observava ao redor com atenção, mas não disse nada, embora em seu olhar houvesse um alerta que antes não existia. Não é seguro continuarmos assim, disse ele por fim, mais sério do que antes. Charlotte assentiu lentamente, agora sem forças para discordar. Eu sei. Por isso eu precisava que o senhor soubesse, respondeu. E havia um cansaço em sua voz, como se carregar aquilo tivesse sido mais difícil do que qualquer consequência. Edward a observou por um longo instante, e apesar do choque inicial, não havia desprezo em seu olhar, apenas conflito. A senhorita deveria ter confiado em mim antes, disse ele, não como acusação dura, mas como um lamento contido. Charlotte baixou os olhos. Eu tive medo de perder o pouco que tive, respondeu. E aquela frase ficou entre eles, silenciosa, verdadeira demais. Edward respirou fundo, claramente dividido entre o que era certo e o que ele já não conseguia negar que sentia. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Charlotte recuou um passo, como se já soubesse que não podia pedir mais nada. É melhor que isso termine aqui, disse ela. E pela primeira vez parecia realmente disposta a ir embora. Edward franziu levemente o senho, como se aquilo não fosse o que ele queria ouvir, mas não a impediu. E talvez aquele tenha sido o primeiro erro dos dois, porque ao permitir que ela se afastasse, ele também se afastava de algo que já não conseguiria esquecer. Enquanto isso, escondida na escuridão,
A figura que observava finalmente se moveu, revelando-se sob a luz fraca de um lampião. Amélia, seu olhar não demonstrava surpresa, apenas confirmação, fria, calculada, como alguém que acabou de encontrar exatamente o que procurava. Uma criada, murmurou, com desprezo contido, e naquele instante, qualquer dúvida que ainda pudesse existir desapareceu. No dia seguinte, a mansão estava mais agitada do que o normal. Ordens sendo dadas com mais rigidez, criadas indo e vindo com pressa. E no centro de tudo aquilo, Amélia organizava cada detalhe com precisão impecável. Quero que tudo esteja perfeito esta noite, disse firme, enquanto observava os preparativos. Um baile, elegante, grandioso, digno de sua posição. E também o cenário perfeito para algo mais. Charlotte, por outro lado, sentia o ambiente diferente, mais pesado, mais frio, mas não sabia exatamente o porquê. Apenas uma inquietação constante que não a deixava em paz. A senhorita Amélia está diferente, comentou uma das criadas em voz baixa. Charlotte não respondeu, mas sentia o mesmo, e quando foi chamada até o quarto da jovem dama, um arrepio percorreu sua espinha antes mesmo de bater à porta. Entre, disse a voz calma do outro lado. Charlotte entrou com a postura de sempre, olhos baixos, mãos firmes, tentando não demonstrar o nervosismo. Amélia estava de pé, impecável como sempre, observando-a como nunca antes havia feito. Charlotte, disse com suavidade demais, o que por si só já era estranho. Sim, senhorita, respondeu ela. Amélia deu alguns passos lentos ao redor dela, analisando cada detalhe, cada expressão, como se estivesse vendo além do que era mostrado. Diga-me, você gosta de bailes? Perguntou inesperadamente. Charlotte hesitou confusa. Nunca tive a oportunidade, senhorita, respondeu com sinceridade. Amélia sorriu levemente, mas não havia calor naquele gesto. Que pena. Acredito que esta noite será memorável, disse, parando à sua frente, seu olhar agora fixo demais, intenso demais. Charlotte sentiu o ar pesar. Algo estava errado, muito errado. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, Amélia continuou, em um tom baixo, quase suave demais para o que dizia, especialmente para você. E naquele momento, mesmo sem entender completamente, Charlotte sentiu no fundo que algo estava prestes a acontecer. Algo do qual ela não poderia escapar. A mansão nunca esteve tão iluminada. Os grandes lustres brilhavam intensamente, refletindo nos espelhos altos e nos vestidos elegantes que deslizavam pelo salão ao som de uma música suave. Convidados importantes conversavam em pequenos grupos, risos contidos, olhares atentos, tudo exatamente como um baile da alta sociedade deveria ser. Impecável, controlado. E prestes a se transformar em algo completamente diferente, Charlotte observava tudo de longe, como sempre fazia, posicionada entre as outras criadas, discreta, invisível. Mas naquela noite, algo a incomodava profundamente. A forma como Amélia a olhou mais cedo, o tom de suas palavras, especialmente para você. Aquilo não saía de sua cabeça, Charlotte. A senhorita Amélia pediu por você, disse uma das criadas apressadamente, e naquele instante seu coração apertou. Agora? Perguntou, já sentindo um mau pressentimento crescer. Imediatamente veio a resposta, sem espaço para recusa. Charlotte atravessou os corredores com passos contidos, tentando manter a calma, mas cada batida do seu coração parecia mais forte que a anterior. Ao chegar ao quarto, bateu levemente. Entre, veio a voz serena. Charlotte entrou e parou surpresa sobre a cama. Havia um vestido elegante, claro, muito mais refinado do que qualquer coisa que ela já havia usado. Vista-o, disse Amélia. Calmamente de pé, próxima à janela, Charlotte piscou, confusa. Senhorita, eu não entendo, começou, mas Amélia a interrompeu. Não precisa entender. Apenas faça o que estou dizendo.
respondeu com um sorriso leve. Frio demais, algo dentro de Charlotte gritou para que recusasse, mas como criada, ela não tinha escolha. Minutos depois, já vestida, Charlotte mal se reconhecia. O tecido delicado, o caimento perfeito, tudo parecia deslocado demais para alguém como ela. Muito melhor, disse Amélia ao observá-la, aproximando-se lentamente. Agora sim, adequada para o salão. Charlotte sentiu o desconforto crescer. Senhorita, eu não deveria estar lá, disse quase em um sussurro. Amélia inclinou levemente a cabeça, aproximando-se ainda mais. Mas vai estar, respondeu firme, e antes que Charlotte pudesse dizer qualquer coisa, a porta foi aberta e duas criadas a conduziram para fora. Diretamente em direção ao salão principal, o som da música aumentava a cada passo, assim como o medo dentro dela. Isso não está certo, murmurou, mas ninguém respondeu. E então as portas se abriram e Charlotte foi levada para dentro do salão. Todos os olhares se voltaram, primeiro com curiosidade, depois com estranhamento, porque havia algo fora do lugar, algo que não encaixava. E no meio de todos eles, Edward, ao vê-la, seu olhar mudou imediatamente. Surpresa, tensão, algo que ele não esperava. Charlotte parou, completamente exposta, sem entender o que estava acontecendo, até que ouviu a voz de Amélia ecoar pelo salão. Clara, firme, impossível de ignorar. Senhoras e senhores, creio que esta noite merece uma pequena revelação, disse, atraindo ainda mais atenção. Charlotte sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Esta jovem, continuou Amélia, aproximando-se dela lentamente, não é exatamente quem aparenta ser. Murmúrios começaram a surgir discretos, mas crescentes. Charlotte olhou ao redor, desesperada, até encontrar o olhar de Edward, buscando qualquer sinal, qualquer apoio, mas ele permanecia imóvel, sério, como se ainda tentasse entender o que estava prestes a acontecer. Uma dama entre nós, ou apenas uma criada vestida como tal, disse Amélia. E então, sem aviso, segurou o tecido do vestido de Charlotte com firmeza. O som do rasgo ecoou pelo salão como um choque, seco, cruel. Charlotte levou as mãos ao corpo instintivamente, tentando se cobrir, seu rosto queimando de vergonha. Os olhares agora não eram mais curiosos. Eram julgadores, alguns até divertidos, o pior tipo. Vejam bem, disse Amélia com frieza, uma simples criada, tentando se passar por algo que nunca será. Charlotte não conseguiu conter as lágrimas, que desceram silenciosas, enquanto permanecia ali, exposta, humilhada, quebrada, e no meio de tudo aquilo, Edward, seu olhar agora carregado de algo mais pesado, não surpresa, porque ele já sabia, mas decepção, não por quem ela era, mas por vê-la ali, no centro de um escândalo, como se tivesse permitido aquilo acontecer. Por um breve segundo, seus olhares se encontraram, e Charlotte buscou nele alguma reação, qualquer sinal de que ele a defenderia, que diria algo, mas ele não disse nada, apenas desviou o olhar, como se aquilo fosse demais, como se não pudesse enfrentar aquela situação diante de todos. E então, sem uma palavra, ele se virou e saiu, deixando para trás não apenas o salão, mas também Charlotte, que naquele momento caiu de joelhos, incapaz de sustentar o próprio peso, enquanto o som da música cessava e os murmúrios aumentavam. E ali, no centro do salão mais iluminado da cidade, ela se tornava completamente invisível outra vez. O salão já não parecia o mesmo depois que os convidados começaram a se dispersar em murmúrios baixos, como se o escândalo ainda ecoasse entre as paredes. Mas Charlotte já não ouvia mais nada. O som, as vozes, os olhares, tudo havia se tornado distante, apagado pela vergonha que a consumia por dentro. Suas mãos ainda tentavam segurar o vestido rasgado. Seu corpo tremia levemente e, naquele momento, não havia mais espaço para orgulho, apenas para a dor silenciosa de quem sabia
que havia perdido tudo. Retire-se, disse Amélia, com frieza suficiente para cortar qualquer resto de dignidade. Charlotte não respondeu. Não havia o que dizer. Levantou-se com dificuldade, sem olhar para ninguém, e saiu do salão da mesma forma que entrou. Mas agora completamente destruída, naquela mesma noite, suas poucas coisas foram colocadas em uma pequena mala, sem despedidas, sem explicações, apenas o fim de algo que, para ela, era tudo. Você não pode permanecer aqui, disse uma das criadas, evitando contato visual, como se a vergonha fosse contagiosa. Charlotte apenas assentiu, porque no fundo já esperava por aquilo. E assim, sob a luz fraca da madrugada, ela deixou a mansão, sem destino, sem posição, sem nome que pudesse protegê-la, apenas Charlotte. E nada mais. Enquanto isso, Edward caminhava sozinho em sua residência, incapaz de encontrar descanso. A imagem dela no salão não saía de sua mente, não o momento da revelação, mas o olhar, a forma como ela o procurou em meio à humilhação, e ele virou as costas. Foi necessário. Murmurou para si mesmo, como se repetisse algo que precisava acreditar, mas quanto mais pensava, menos aquilo parecia suficiente, porque não era apenas a mentira que o incomodava. Era a forma como tudo terminou, sem escolha, sem chance, sem defesa. Na manhã seguinte, ao saber que Charlotte havia sido dispensada, algo dentro dele mudou de forma definitiva. Não foi surpresa. Foi um vazio estranho, como se uma porta tivesse sido fechada cedo demais. Ela se foi? Perguntou, sem disfarçar o interesse. A resposta veio simples, direta. Sim, senhor. E foi o suficiente, porque naquele instante ele entendeu que poderia seguir exatamente como a sociedade esperava. Casar-se, manter seu nome, sua posição, sua vida intacta. Ou poderia fazer algo que jamais havia feito antes. Escolher por si mesmo. Horas depois, já distante da mansão e da cidade que a julgou, Charlotte caminhava sem rumo definido, seus passos cansados, seu olhar vazio, como se ainda não tivesse compreendido completamente o que havia acontecido, até ouvir, atrás de si, o som de passos apressados. Charlotte! A voz veio firme, inconfundível. Ela parou, lentamente, seu coração reagindo antes mesmo de sua razão. Ao se virar, lá estava ele, Edward, sem a formalidade habitual, sem a distância que sempre manteve, apenas ele. O senhor não deveria estar aqui, disse ela em voz baixa, mas sem conseguir esconder o impacto de vê-lo ali, ele deu alguns passos à frente, agora mais próximo, mais decidido do que nunca esteve. E ainda assim, estou, respondeu, repetindo palavras que agora carregavam um peso muito maior. Charlotte desviou o olhar. Já não há mais nada a ser dito, murmurou, tentando se proteger do que ainda sentia. Edward respirou fundo, como se soubesse que aquela seria a decisão mais difícil de sua vida. Ah, porque eu ainda não disse o que deveria ter dito ontem. Charlotte levantou o olhar surpresa e pela primeira vez viu algo diferente nele, não dúvida. Mas escolha. Eu não aprovei o que aconteceu, continuou ele firme, e não deveria ter ido embora daquela forma. Charlotte permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra sem saber o que esperar. Mas também não posso fingir que nada disso importa. Acrescentou, honesto. E isso doeu. Mas também trouxe verdade. Eu sei, respondeu ela, com um leve aceno. Edward a observou por um instante, como se medisse as consequências do que estava prestes a dizer. Se eu continuar, não será como antes, disse, direto. Não haverá aceitação fácil, nem dentro da sociedade, nem fora dela. Charlotte sentiu o coração apertar, porque aquilo não era uma promessa. Era um aviso. Então por que está aqui? Perguntou finalmente, e ele respondeu sem hesitar. Porque, apesar de tudo, eu não consegui ir embora de verdade. E naquele instante, não havia mais dúvidas.
apenas uma escolha que mudaria tudo. O vento leve da manhã passava entre as árvores, trazendo um silêncio tranquilo que contrastava completamente com tudo o que haviam vivido até ali. Charlotte permanecia parada, ainda tentando entender o que aquele momento significava, porque tudo em sua vida havia mudado em poucos dias, e agora, diante dele novamente, ela sabia que aquela não era apenas uma conversa, era uma decisão. Edward a observava com atenção, como se pela primeira vez estivesse enxergando não apenas quem ela era, mas quem ele próprio queria ser. Passei a vida inteira fazendo o que era esperado de mim, começou ele em tom calmo, mas firme. Cada escolha, cada passo, tudo já parecia decidido antes mesmo de acontecer. Charlotte ouviu em silêncio, seu coração batendo mais forte a cada palavra. E quando finalmente encontrei algo que não foi imposto, eu hesitei, continuou, e havia arrependimento ali, não exagerado, mas sincero. Não por vergonha de quem a senhorita é, mas pelo medo do que isso exigiria de mim. Charlotte sentiu os olhos marejarem, porque aquelas palavras eram mais do que uma explicação. Eram uma verdade que ele nunca havia dito antes. "O senhor não me deve nada", respondeu ela com suavidade, tentando proteger o pouco que ainda restava entre eles. Mas Edward negou levemente com a cabeça, aproximando-se mais um passo. "Devo a mim mesmo ser honesto, ao menos uma vez", disse, e então, sem desviar o olhar, completou. "E a verdade é que, desde aquela noite, eu não consegui esquecer a senhorita." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Não havia mais máscaras nem regras. Apenas dois sentimentos que resistiram a tudo. Charlotte respirou fundo, lutando contra as lágrimas que agora não eram apenas de dor. "Mas o senhor sabe o que isso significa", disse ela em voz baixa. "Eu não pertenço ao seu mundo." Edward deu um leve sorriso, não de ironia, mas de decisão. "Talvez seja exatamente por isso que eu não queira mais pertencer a ele da mesma forma", respondeu. E aquelas palavras mudaram tudo. Charlotte o olhou, surpresa, sem saber se havia ouvido corretamente. "Não posso prometer que será fácil", continuou ele, agora mais próximo, sua voz mais baixa, mais íntima. "Nem que não haverá julgamentos, porque haverá." Charlotte sentiu o coração apertar, mas não se afastou. "Mas posso prometer que, se a senhorita aceitar, não precisará enfrentar isso sozinha." E então, pela primeira vez, ele estendeu a mão, não como um gesto de obrigação, mas de escolha. Charlotte olhou para aquela mão por um instante, lembrando de tudo o que perdeu, tudo o que sofreu, e tudo o que ainda poderia perder. Mas também lembrou do que sentiu, do que viveu, e do que, apesar de tudo, ainda existia entre eles. Lentamente, ela colocou sua mão na dele, e naquele simples gesto, uma nova história começava. Não perfeita, não fácil, mas verdadeira. Edward a puxou suavemente para mais perto, seus olhares se encontrando com uma intensidade que já não precisava ser escondida. "Charlotte", disse ele, quase em um sussurro, "se houver algo que ainda preciso dizer, é que eu a amo." E aquelas palavras simples e diretas tiveram mais força do que qualquer promessa. Charlotte deixou que uma lágrima escapasse, mas dessa vez não era de dor. "Eu também o amo", respondeu, com a voz leve, mas firme, e naquele momento, tudo o que antes parecia impossível simplesmente deixou de importar. O mundo ainda existia, as regras ainda estavam lá, mas eles escolheram um ao outro. E às vezes isso era o suficiente. Dias depois, longe dos olhares da alta sociedade, longe das regras que os separavam, Charlotte já não era apenas uma criada, e Edward já não era apenas um homem preso ao que esperavam dele. Juntos, encontraram uma forma diferente de viver, mais simples, mais verdadeira, e talvez não fosse o caminho que lhes foi ensinado, mas era o que escolheram trilhar, lado a lado. E no fim,
Talvez o amor não precise de aprovação, apenas de coragem. E agora me conta, você acha que Charlotte deveria ter contado a verdade desde o início, ou tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer? Quero muito saber sua opinião. E se você gosta de histórias assim, cheias de romance, drama e reviravoltas, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem muito mais vindo por aí.